Dando sequência, então, aos métodos numéricos para a solução de sistemas de equações algébricos lineares, primeiramente a gente viu o método de Gauss, e o segundo método aqui é o método de decomposição LU. Eu dividi aqui essa aula em duas partes, novamente, a motivação, do porquê de se utilizar o método LU, e depois eu vou apresentar para vocês o funcionamento do método de decomposição LU através da geometria desse método. Bom, a gente sabe que uma opção para resolver sistemas de equações do tipo AX igual a B, com mesmas matrizes de coeficiente A, mas diferentes vetores de constantes B, é primeiro calcular a inversa da matriz A, como eu havia dito anteriormente para vocês. Só que uma vez aqui que a gente conhece a matriz inversa A-1, a inversa de A, a solução pode ser calculada dessa seguinte maneira. A gente quer sempre determinar aqui quem que é o valor de x, então basta multiplicar aqui à esquerda a inversa de A pela minha matriz dos meus coeficientes, das minhas constantes B. Então, a matriz inversa de A vezes o vetor das constantes B. Só que o cálculo da inversa de uma matriz requer muitas operações matemáticas e é computacionalmente ineficiente, principalmente se essa matriz for muito grande, tiver aí centenas, milhares aí de milhões de linhas e colunas, fica um pouco complicado. E aí eu preciso também garantir a existência da inversa dessa matriz, ou seja, o determinante da minha matriz precisa ser diferente de zero, eu preciso garantir isso para todas as configurações dessa matriz. Se não existir a inversa dessa matriz, se o determinante for igual a zero, já é um empecilho para eu fazer esse cálculo. E se a matriz for muito grande, acaba ficando aqui um jeito um pouco difícil e complicado. Então, o método de solução mais eficiente para esse caso é o método de decomposição LU. Mas o que significa esse LU? No método de decomposição LU, as operações com a matriz A são feitas sem que o vetor B seja utilizado ou alterado. Ao contrário do método de Gauss visto anteriormente, onde eu fazia alteração nos valores da minha matriz A e do meu vetor B, aqui eu vou fazer apenas modificações, as operações são feitas apenas na matriz A. Este só é usado na parte da substituição da solução, ou seja, eu só vou utilizar o meu vetor B na hora de encontrar a solução, no final de todos os procedimentos que nós vamos ver aí a seguir. Então, o método de decomposição LU pode ser usado para resolver um único sistema de equações lineares. Então, se nós tivermos aí 3, 4, 5 sistemas de equações lineares, eu consigo resolver aí apenas um único sistema de equações. Só que ele é especialmente vantajoso na solução de sistemas que têm as mesmas matrizes de coeficiente A, mas diferentes vetores de constantes B. Ou seja, eu posso ter, se eu tiver apenas uma matriz, que se for a mesma matriz de coeficiente A, mas diferentes valores, diferentes vetores aqui de B, eu posso fazer a utilização do método LU. Como que funciona o método de decomposição LU? Ele é um método empregado na solução de equações lineares, na forma AX igual a B, como eu havia comentado anteriormente. E nesse método, a matriz de coeficientes A, ela é decomposta, ou seja, fatorada, em um produto de duas matrizes, que eu vou chamar aqui de L e U. Então, eu vou pegar a minha matriz A, e vou decompor ela em duas matrizes. Ou seja, eu tinha uma matriz e agora eu vou ter dois para me auxiliar aqui na minha resolução. Aonde L aqui é uma matriz triangular inferior, por isso aqui o L de lower, e U uma matriz triangular superior, de upper. Então, essa é a definição aqui do LU. Eu vou pegar a minha matriz de coeficientes A e transformar em duas, sendo uma triangular inferior e outra triangular superior. E a definição de matriz triangular inferior e matriz triangular superior já foi dada aí na aula anterior. Então, com essa decomposição, o sistema de equações a ser resolvido vai ter essa seguinte forma.
Então, meu A, eu falei para vocês que é igual a duas matrizes LU. Então, eu quero resolver esse sistema AX igual a B. Então, se o A é igual a LU, basta eu substituir aqui nessa primeira expressão, nesse primeiro sisteminha aqui, eu vou ter LU vezes X igual a B. Para ficar mais fácil aqui, para eu resolver essa equação, eu posso definir aqui um produto UX, onde esse UX vai ser igual a Y, e a partir disso daqui, eu consigo resolver de maneira mais simples. Porque aqui você vai ter que fazer uma multiplicação aqui de uma matriz por outra matriz e outro vetor. Vai ter aqui duas multiplicações. Quando eu pego e substituo aqui esse UX por Y, matriz vezes vetor vai dar um vetor. Então, eu vou obter aqui, eu falo que a multiplicação da matriz U pelo vetor X é igual a um vetor Y. A partir disso, então, a minha equação vai se tornar, eu tinha aqui que L o X igual a B, se o X é igual a Y, eu vou ter aqui que L, matriz L vezes Y, é igual a B. Então, a solução Y é agora obtida em dois passos. Então, nós fizemos aqui uma transformação. Eu tinha um sistema AX igual a B, transformei o meu A como sendo LU, fiz aqui um passo, uma transformação, onde eu transformo lá o X como sendo Y, e transformando aqui, agora tem novas variáveis, LY igual a B. Então, para resolver aqui, achar a solução de Y, basta eu fazer esses dois seguintes passos. Primeiro, a equação 2 é resolvida para Y. Então, venho aqui, eu determino quem que é a minha matriz L, encontro quem são os valores dos meus coeficientes Y, das minhas incógnitas Y. O B já é conhecido, o L eu vou mostrar para vocês como eu obtenho, o Y vai ser Y1, Y2, Y3 até YN. Depois que você resolveu para Y, você substitui esse Y na equação 1, e essa equação é resolvida para X. Aí você vai determinar quem que é X1, X2, X3, X4. Basicamente é isso. As coordenadas originais que você tem, as incógnitas originais, são os X. Eu transformei para Y, então é necessário retornar aí as coordenadas originais, as incógnitas originais, para que eu obtenha a solução final aqui do meu problema. Como a matriz L é uma matriz triangular inferior, a solução Y aqui nessa equação 2, ela é obtida com o uso do método da substituição progressiva. Ou seja, começo lá em cima e vou achando os valores até a última linha, que foi já determinado lá o que é essa substituição progressiva na aula anterior. Assim que Y é conhecido e substituído na equação 2, essa equação é resolvida com o emprego da substituição regressiva, pois U é uma matriz triangular superior, ou seja, vou lá do último termo e vou subindo até o primeiro termo. Então, vamos entender como que é o funcionamento aqui da decomposição LU usando o método de Crouch. Existe a possibilidade de utilizar também o método de Gauss para o método de LU, mas uma maneira mais simples e mais amigável aqui, que a gente utiliza, é o método de Crouch. Então, nesse método, eu vou decompor a matriz A no produto LU, no qual os elementos diagonais da matriz U são todos iguais a 1. Então, qual que é a ideia? Eu tenho uma matriz dos meus coeficientes A, e eu vou transformar essa matriz em duas matrizes, aonde os elementos da minha diagonal principal, para não falar toda hora diagonal principal, basta eu falar que elementos diagonais, ok? Que vocês entendem como sendo diagonal principal da minha matriz U, são todos iguais a 1. Então, os elementos de ambas as matrizes podem ser determinados aqui com o uso de fórmulas de fácil programação. Quais são essas fórmulas? As operações matemáticas básicas, soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, é bem trivial chegar aqui na solução desses sistemas, dessas matrizes. Então, isso é ilustrado aqui para um sistema de 4 equações. Eu vou tomar como base o mesmo sisteminha que a gente apresentou na aula anterior. E no método de Crouch aqui, a decomposição LU vai ter essa seguinte forma. Então, imagine aqui que eu tenho um sistema dado aqui por 4 equações, onde eu vou ter aqui A11x1 mais A12x2 mais A13x3 mais A14x4.
Na segunda equação, A21x1 mais A22x2 mais A23x3 mais A24x4 e assim por diante. Eu vou transformar essa minha matriz A nestas duas aqui. Numa triangular inferior, chamada aqui de L, onde meus elementos acima da diagonal principal são iguais a zero, e a minha matriz triangular superior com diagonal igual a 1, onde eu tenho os termos aqui acima e os termos abaixo iguais a zero, ok? Então, o primeiro passo é transformar a minha matriz A nestas duas matrizes. Se eu pegar aqui e multiplicar do lado direito da equação aqui, ou seja, eu vou pegar e vou fazer essa multiplicação da matriz L pela matriz U. Eu vou chegar aqui nesta nova matriz. L1, L1 vezes U1, 2. Lembrando, pessoal, uma multiplicação de matriz, eu seleciono a linha, multiplico a coluna e vou fazendo isso sucessivamente. Então, fazendo a multiplicação daquelas duas matrizes, eu vou chegar aqui nesta minha nova matriz. A partir disso, os elementos da matriz L e U podem ser determinados com a solução da equação 4. Basta eu resolver aqui. Eu sei que A11 aqui vai ser igual a L11. A12 é igual a L11, U12, e assim por diante. Bom, então vamos resolver o problema. Então, para isso, basta igualar os elementos correspondentes em ambos os lados da minha equação. Basta eu pegar o lado aqui da minha matriz de coeficientes A e combinar com o meu valor ali de LU. Então, é possível aqui calcular os elementos das matrizes L e U com facilidade, linha após linha, a partir dos elementos conhecidos de A e dos elementos de L e U já calculados. Então, começando com a primeira linha, o valor L11 é dado por L11 igual a 11. Então, uma vez conhecido L11, os valores de U12, U13 e U14 são calculados através dessas expressões. Então, U12 é igual a A12 dividido por L11, U13 é igual a A13 dividido por L11, e U14 é igual a U14 dividido por L11, ok? Lembrando sempre que nós estamos seguindo estas configurações aqui, ok? Então, nós temos aqui os coeficientes igualados aqui às minhas equações, para ficar de maneira mais fácil de determinar. Movendo, então, agora para a segunda linha, o valor de L21 é calculado através dessa igualdade, L21 igual a A21. E o valor de L22 é calculado pela expressão ao lado lá da minha matriz. Então, L22 é igual ao termo A22 menos L21, U12. Com os valores de L21 e L22 conhecidos, os valores de U23 e U24 eu consigo determinar através dessas duas expressões. Então, U23 vai ser o A23 menos L21, U13 dividido por L22, e U24 vai ser A24 menos L21, U14 dividido por L22. Na terceira linha, vai ser aqui L31 igual a A31, L32 vai ser igual a A32 menos L31, U12, L33 vai ser igual a A33 menos L31, U13, menos L32, U23. E por fim aqui, uma vez conhecidos os valores de L31, L32 e L33, o valor de U34 é calculado através dessa expressão. U34, então, vai ser o elemento A34 menos L31, U14, menos L32, U24 dividido por L33. E por fim, aí na quarta linha, os valores de L41, L42, L43 e L44 são calculados através desta expressão. Eu sei que o L41 é igual a A41, L42 é igual a isso daqui, que já foi calculado anteriormente, o L43 determina através dessa expressão, e por fim, o L44.